eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que confia e não questiona a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintrais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Grandioso é o Deus da nossa salvação. Glórias ao nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te faça ver a glória de Deus no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não quero e não vou entrar no mérito da centenária disputa entre os que as pessoas denominam calvinistas e arminianos. E assim como eu faço, eu peço aos irmãos que se atenham ao conteúdo bíblico, ao invés de entrar em discussões de fundamentação humana que não levam a lugar nenhum. As pessoas costumam rotular os irmãos, dizendo que uns são calvinistas e outros são arminianos. Ou seja, definem os irmãos como sendo seguidores de homens ou de linhas de raciocínio humanas. Existem pessoas que seguem mesmo a seres humanos, mas felizmente não são todas. Nós, crentes, deveríamos seguir única e exclusivamente a Jesus e as orientações bíblicas. É assim que eu faço. E recomendo a vocês, meus amados irmãos, que façam também. Eu sigo a Deus. Então, se alguém insiste em querer me rotular, então pode me chamar de homem de Deus, porque isso é o que realmente eu sou. Um seguidor de Jesus, que vive procurando ser cada dia mais fiel
as instruções contidas nas Escrituras. Notem, meus irmãos, que eu não sou uma pessoa perfeita. Estou, na verdade, muito longe disso. Mas, no entanto, eu sou perfeccionista. Então, por que razão seguiria eu ao homem que é falho e imperfeito, ao invés de seguir a Deus, que é justo e perfeito? Meus amados, nós não podemos fazer por menos. Precisamos estar sempre, constantemente, todos os dias, todas as horas, procurando ser mais parecidos com Jesus. E dessa forma, estaremos mais próximos dele e dos planos que ele tem para as nossas vidas. O apóstolo Tiago foi muito feliz na sua colocação, naturalmente inspirado pelo Senhor, no trecho inicial que nós apresentamos, quando ele diz que os sábios devem demonstrar a sua sabedoria e entendimento através das suas obras. Sempre é importante lembrarmos, meus amados, de que as obras aqui referidas não são as obras da lei de Moisés, mas sim as boas obras recomendadas por Jesus, como aquelas por ele mesmo realizadas. E o apóstolo nos ensina que onde há sentimento faccioso, essa não é a sabedoria de Deus, mas é sabedoria terrena, animal e diabólica. E que isso gera perturbação e toda obra perversa. Ora, meus irmãos, como veremos a seguir, efetivamente existe perturbação no meio evangélico, devido a algumas obras perversas. Mas a minha sabedoria vem de Deus, e eu não pertenço e nem defendo a existência de facções. O que eu tenho, meus irmãos, e isso porque o Senhor me deu, é uma sabedoria pura, pacífica, moderada, cheia de amor, misericórdia e bons frutos, totalmente isenta de parcialidade, hipocrisia e influência terrena. Existem várias linhas de raciocínio e de conduta que transitam entre o povo de Deus sobre uma mesma palavra, que é a palavra de Deus. E quando elas se interpõem entre si e se opõem, meus amados, fica claro que uma corresponde à verdade e a outra não. Não pode existir duas verdades conflitantes sobre o mesmo assunto. Você certamente já ouviu falar em predestinação e em livre-arbítrio, e da discussão eterna acerca desses dois conceitos. Muito bem, meus irmãos, eis aí um exemplo claro de doutrinas conflitantes e divergentes. Mas ocorre, meus amados, que não existe verdade parcial, nem duas verdades a esse respeito. Uma dessas linhas doutrinárias é a verdade absoluta e a outra é um engano maligno. Mas compreendamos primeiramente a essência de cada uma dessas linhas doutrinárias. Predestinação, meus irmãos, que significa destinação prévia, é o conceito que considera Deus como o soberano sobre tudo e sobre todos. Aquele que tem o poder e o direito de decidir
o destino de cada uma das suas criaturas. A predestinação estabelece que o Senhor já destinou previamente cada uma das pessoas que Ele criou, tanto para a salvação quanto para a perdição. Esse é o entendimento e a linha doutrinária defendida por João Calvino, um líder religioso e escritor francês que viveu no século XV. E também a linha doutrinária defendida por aqueles a quem os rotuladores chamam de calvinistas. Já o livre-arbítrio, meus irmãos, que significa o livre direito da livre escolha, considera o homem com o poder e o direito de escolher os seus caminhos e o seu destino, inclusive a própria salvação ou perdição. Ou seja, esse conceito defende a tese de que Deus apenas criou as pessoas e delegou a cada um o poder para decidir se quer a vida eterna ou a morte eterna. Esse conceito foi defendido, meus irmãos, por Jacó Arminio, no século XV também, e por John Wesley, no século XVIII, dentro do período de Reforma Protestante, com o que se denominava naquela época graça preveniente. E os irmãos que os rotuladores chamam de arminianos defendem que esse direito existe e que lhes foi concedido pelo próprio Deus. Então, diante dessa breve exposição e do evidente antagonismo existente entre essas duas linhas doutrinárias, neste momento, eu lanço uma pergunta para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Predestinação ou livre-arbítrio? Qual é a linha doutrinária correta? Mas, por favor, espere. Não responda agora. Responda em 1 hora. Como de costume, meus amados, todo o raciocínio que iremos desenvolver a partir de agora é fundamentado nas Escrituras Sagradas. Deus nos deixou a Bíblia. Não foi para que ela ficasse de lado e nós saíssemos à procura de filosofia humana. Afinal, nós somos pessoas evangélicas. Então, temos que estar sempre apoiados no Evangelho, que é a palavra de Deus. E que é também a diretriz para nós, a lâmpada para os nossos pés. Então, meus irmãos, esvaziem os vossos corações, se despojem de todos os preconceitos sobre este assunto e que o Senhor lhes conceda muita paz e sabedoria para ouvir a voz de Deus e compreender a mensagem dos céus para todos nós. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, todos sabemos que só existe um único Deus, o grandioso Criador de tudo e de todos, o nosso Deus poderoso e soberano. Mas, no entanto, existem irmãos criando para si deuses com perfis diferentes do real, deuses de conveniência, coisa não aceita pelo Senhor. Meus amados, nós amamos e respeitamos a todos os irmãos, independentemente da linha doutrinária que cada um segue, mas nós não aceitamos engano e mentiras. E lamentamos que alguns irmãos estejam se sujeitando justamente ao mal. Bem, para descobrirmos a verdade sobre esses dois conceitos, o nosso primeiro passo, meus amados, é, dentro desse processo investigativo, buscar na Bíblia algum trecho bíblico que contenha as ditas expressões predestinação e livre-arbítrio. Vamos procurar por alguma evidência de que Deus tenha predestinado as pessoas ou que nos tenha dado livre-arbítrio. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o nosso Senhor. Vejam, meus irmãos, que a confirmação da predestinação de parte do Senhor é muito fácil de se encontrar. Esse trecho da carta do apóstolo Paulo a Romanos, por exemplo, meus irmãos, nos confirma que Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ele fez isso para aqueles que haveriam de ser os irmãos do seu Filho Jesus, o seu primogênito. Notem, meus amados, que em apenas 2 versículos, a palavra predestinação, ou sua derivada, é citada 2 vezes. Então, é verdade que Deus nos predestinou. E não apenas isso, mas Ele fez a obra completa. Agora, meus amados, com relação ao livre-arbítrio, nós buscamos na Bíblia e não encontramos essa expressão. E concluímos que ela não existe na Bíblia. Então, meus irmãos, a priori, isso não é a palavra de Deus. Mas vejam bem, não desistamos ainda.
Vamos procurar, então, pelo sentido dessa expressão, livre-arbítrio, para ver se encontramos alguma coisa. Mas qual será esse sentido? Como vimos anteriormente, livre-arbítrio significa o direito de exercer uma livre escolha. Mas o curioso é que eu já li a Bíblia por dezenas de vezes, meus irmãos, e nunca vi Deus nos dando opção de escolha. Eu vejo sempre Deus nos dando mandamentos. Mandamentos para que nós cumpramos e não para que escolhamos entre cumprir ou não cumprir. Então, esse livre-arbítrio, na verdade, meus amados, consiste no direito de discordar de Deus e de desobedecer a Deus. Sim, meus amados, o Senhor nos aponta o caminho para seguirmos. E essas pessoas, algumas pessoas, adotam outro. Então, esses irmãos, meus amados, estão na desobediência. E desobediência, meus amados, é pecado. Vejamos então, se encontramos na Bíblia o princípio da desobediência. Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vejam, meus amados, que bem no início da Bíblia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus ordena claramente a Adão que não coma do fruto da árvore do centro do jardim do Éden, para que não morra. E já no capítulo 3, o inimigo das nossas almas, na pessoa da serpente, diz para Eva que ela não morrerá, contradizendo a palavra e a ordem de Deus. E hoje nós sabemos que isso é uma mentira, porque Adão e Eva tinham a vida eterna e perderam a vida eterna. E notem que Eva preferiu acreditar na mentira do inimigo do que acreditar no Deus que não mente e que a havia criado e que lhe havia concedido tudo o que eles tinham. Desobedeceram a Deus e pecaram, e foram expulsos do paraíso. Essa, meus irmãos, foi a primeira ocorrência em que um ser humano se postulou com o direito de desobedecer a Deus. E como toda desobediência ao Senhor é pecado, esse ato foi então denominado o pecado original.
Observem, meus amados, que Deus, quando proibiu Adão de comer do fruto da árvore do centro do jardim, ele deu uma ordem. Ele não deu qualquer opção de desobediência. Mas ele mostrou qual seria a consequência da desobediência. É assim como Deus faz, meus amados. Ele nos dá ordens para cumprirmos e não o direito de escolha. Agora vejam também que quem deu ao ser humano o direito de desobedecer a Deus não foi o próprio Deus, mas foi Satanás na pessoa da serpente. Dessa forma, meus amados, desobedecer ao Senhor significa fazer a obra do inimigo. Então, que fique claro, meus amados, que a palavra de Deus não contém a expressão livre-arbítrio e que o Senhor nunca nos deu livre-arbítrio. Mas, se existe essa concepção no mundo de hoje, meus irmãos, isso é um princípio demoníaco. E todos os que defendem esse direito são seguidores de Satanás. Não são filhos nem seguidores de Deus. Isso é muito grave, meus amados. E não pensem que eu estou exagerando. No livro de Malaquias, o Senhor revela, através do profeta, que aqueles que não o honram e não o temem, o desprezam. E que, na verdade, estão sendo governados por Satanás. Notem que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal, a inteligência. Então, a falta de temor de Deus é também falta de sabedoria. E o fato de compactuar com o mal é falta de inteligência. Honrar ao Senhor, meus irmãos, significa temer a Ele, respeitar a Ele, obedecer a Ele e reverenciar a Ele. Coisas que não fazem os que estão seguindo o inimigo. Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Portanto, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresentam ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo que o governador dessas pessoas que não temem ao Senhor é Satanás. É isso que ele disse nesse trecho, meus irmãos. Jó 28:28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-te do mal é a inteligência. Meus amados, por tudo que vimos até agora, fica claro que livre-arbítrio não é coisa de Deus. E nem algo
a que um filho de Deus deveria aderir. Os defensores desse conceito dizem que é o homem quem escolhe os seus caminhos numa demonstração de arrogância e rebeldia, numa tentativa de não se submeter ao Deus que os criou. Porque se consideram com maior poder e direito do que o próprio Deus. Mas vejam o que nos revelou o profeta Jeremias a esse respeito. Vejam a sabedoria de Deus expressa através do profeta. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Glórias ao nosso Deus. Vejam, meus amados, que o profeta está informando que não é o homem quem define o seu caminho e nem é o homem quem dirige os seus passos. Mas atentem para o detalhe de que ele não especifica quem é que nos conduz. Então, isso significa que alguns estão sendo levados pela mão do Senhor, mas outros não. Esses, naturalmente, meus amados, pelas mãos do maligno. E eu já conheci várias pessoas que diziam assim: eu não aceito ser marionete de Deus. Meus amados, quem não é marionete de Deus é fantoche do inimigo. O que é que você prefere? Nós estamos neste mundo, meus amados, nós fomos postos aqui para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Estamos aqui para fazer a vontade dele e não a nossa. As pessoas não compreendem também, meus irmãos, que o ser humano é falho e erra sistematicamente. E a única forma de não cairmos no erro, meus amados, é sermos conduzidos pela mão de Deus. E ainda, meus irmãos, Deus não nos deu livre-arbítrio, nem mesmo para escolher entre sermos conduzidos por Ele ou pelo inimigo. Os que são de Deus são conduzidos por Deus, e esses aceitam pacificamente e não se rebelam contra a autoridade de Deus. E os outros, meus irmãos, vocês já sabem por que são conduzidos. Não precisamos repetir esse nome desagradável. Mas esse assunto, meus irmãos, assume uma proporção absurda, dantesca, e muito mais grave ainda quando falamos da salvação. Os defensores do livre-arbítrio dizem que podem escolher entre a salvação eterna e a perdição eterna, entre a vida eterna e a morte eterna. O que significa dizer que o homem pode escolher viver a eternidade ao lado de Deus, independentemente dele querer ou não, independentemente da vontade de Deus. Essas pessoas insinuam que a vontade do homem prevalece sobre a vontade de Deus. E que o homem é tão poderoso que pode se impor. Mas isso, meus amados, é pura soberba.
é uma forma de tentar negar a soberania de Deus. E uma forma de negar que o Senhor nos tenha predestinado. E que Ele tenha criado vasos para honra e outros vasos para desonra. E normalmente, meus irmãos, os que pensam assim são justamente os vasos para desonra. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? 2 de Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, é muita ingenuidade pensar que a área mais importante das nossas vidas, que é justamente a área da salvação, aquela que nos levará para vivermos no paraíso, o Senhor deixaria a cargo do ser humano. Esses irmãos pensam que o Deus perfeito deixaria a escolha de ir para o céu ou para o inferno a cargo do homem imperfeito. Ora, meus irmãos, se Deus fizesse isso, o céu estaria povoado pelo pecado. Essas pessoas postulam, meus irmãos, ser mais poderosas do que Deus. Elas pressupõem um homem forte, dominador, com poder para decidir sobre o seu próprio futuro. E o Deus que os criou, um ser fraco, submisso, sujeito às decisões do homem. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, realmente crê que Deus seja assim? Ora, meus irmãos, esse Deus pequeno e impotente não é o Deus verdadeiro. É um Deus criado pelas pessoas. Um Deus moldado ao gosto de cada um. Um Deus que não é Deus, é um servo. Esse, meus amados irmãos, é um Deus tão perigoso quanto as imagens de escultura que os evangélicos devidamente tanto criticam na Igreja Católica. Eu creio e sirvo a um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus soberano, que domina sobre os céus e sobre a terra. Esse é o meu Deus, e esse é o único a quem eu sirvo. Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, quem acha que tem o poder para decidir sobre a própria salvação ou perdição, precisa de Deus para quê? Para nada, meus amados. Quem pensa assim não precisa de um Salvador. Mas quem tem esse poder, meus irmãos, então que se salve. Vamos lá. Eu quero ver quem consegue. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que todos pecaram e que foram destituídos da glória de Deus, mas que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que Jesus nos concede, pela obra que ele realizou. No livro de Lucas, meus amados, vemos também a informação referente ao nascimento de Jesus, de que ele é o Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele sim, e não o homem. Fica claro, meus amados, que o homem não consegue salvar-se a si próprio. Então, meus amados irmãos, não ouçam, não sigam e se afastem de quem demonstra esse tipo de arrogância diabólica. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, porque será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Jesus. Mas o curioso, meus amados, é que eu nunca vi ninguém escolher a perdição eterna. As pessoas fazem essa encenação teatral de poder, de que vão decidir sobre o seu futuro, de que o Senhor está no céu, espiando, escondido de trás de uma nuvem, tremendo de medo de que alguém rejeite a ele e escolha a perdição eterna para viver com Satanás. Mas afinal, sempre terminam escolhendo a salvação. E isso independentemente do que o Senhor já tenha predestinado, do que Deus já tenha decidido a respeito de cada um de nós. Meus amados, isso é, na essência, uma tentativa de manipulação do Deus que não se deixa escarnecer. A pessoa, por não revelar o que todos já sabemos, que vai escolher a salvação, se sente no direito de pecar livremente, de fazer o que quiser, de desobedecer a Deus, de discordar de Deus, para depois, quando sentir que se aproxima a hora da prestação de contas, porque essa hora vai chegar, aí então
ele diz: eu quero ser salvo. E aí, então, o Deus fraquinho e raquítico dá os pulinhos de alegria e depois sai correndo para salvar aquela pessoa forte e poderosa. Meus amados, será que é assim mesmo? Nós estamos falando do Deus Criador, meus amados, aquele que do nada criou tudo que existe. O Criador dos céus e da terra. E quem somos nós para afrontar, meus amados, a esse Deus tremendo? A palavra de Deus, meus amados, no livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, com a sabedoria recebida do Senhor, nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, é difícil crer, meus amados, que os soberbos, os que se julgam com mais poder do que Deus, estejam entre aqueles que já foram predestinados para a vida eterna, para reinar ao lado do nosso Senhor Jesus. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Meus amados, nós não vamos perder mais tempo buscando trechos bíblicos que contenham a expressão livre-arbítrio, porque já sabemos que ela não está na Bíblia. Aliás, em nenhuma Bíblia, não apenas a evangélica. Nós já vimos o exemplo de um trecho bíblico, meus irmãos, em que a palavra predestinação aparece clara e explícita. É um trecho de Romanos 8, 29 e 30 que já apresentamos. Vejamos agora alguns outros trechos bíblicos em que o conceito da predestinação aparece implícito na Bíblia, mesmo sem conter a palavra. Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Vejam, meus amados, como Deus destinou previamente Jeremias para ser um profeta, mesmo antes da sua formação no ventre materno. Ora, o fato de destinar previamente, meus amados, antecipadamente, se denomina predestinação ou destinação prévia. E o que fez Jeremias para se tornar um profeta? Porventura, ele escolheu ser profeta?
Ou ele informou ao Senhor que pelo seu livre-arbítrio havia decidido se tornar um profeta? Não, meus amados. Não existe mão humana e nem decisão humana nisso. Foi tudo feito por Deus. Deus conheceu a Jeremias quando ele ainda era um embrião e o santificou e o fez profeta das nações. Tudo foi feito pela mão de Deus e de forma antecipada. Vejamos outro trecho bíblico. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Esses dois versículos, meus amados, do livro de Atos dos Apóstolos, contém dois exemplos claros de predestinação implícita. Vejam que no primeiro dos trechos que apresentamos, o versículo 47, Paulo revela a palavra que ele recebeu de Deus como sendo uma ordem, um mandamento, uma determinação de Deus. Eu te pus para a luz dos gentios. Ora, Paulo não escolheu ser o pregador do Evangelho de Jesus para nós gentios. Mas o Senhor já o havia escolhido e predestinado para essa função. Vejam, meus amados, como nesse trecho bíblico, Deus assume a total responsabilidade por haver escolhido Paulo para essa missão. Na verdade, meus irmãos, Paulo era um perseguidor dos judeus, uma pessoa sem qualquer inclinação para Deus. Mas isso foi até o momento em que ele teve um encontro com Jesus e caiu do cavalo. E a predestinação dele para ser um homem de Deus, aí então se cumpriu. Mas no versículo seguinte, meus irmãos, o de número 48, desses dois que apresentamos do livro de Atos, vemos outra afirmação da predestinação de Deus implícita, mas muito clara. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Meus amados, vejam bem que a palavra de Deus não diz que creram todos os que usaram de livre-arbítrio e escolheram a salvação eterna. Mas diz que aquelas pessoas estavam ordenadas para a vida eterna. Ordenadas por quem? Por eles próprios? É claro que não, meus amados. Elas estavam ordenadas por Deus. E se estavam ordenadas, ou seja, destinadas previamente, então elas estavam predestinadas para a salvação eterna. Onde está a mão do homem em tudo isso? Onde está a decisão humana? Em lugar nenhum, meus irmãos. É Deus quem faz a obra. É Deus quem decide o nosso destino. É Deus quem realiza tudo e não a soberba humana. Mas você pode estar pensando assim: mas será que Deus predestina alguns e a outros ele dá o livre-arbítrio? Meus amados, mais uma vez, o Senhor nos dá mandamentos
E mandamentos são ordens. E ordens são para ser cumpridas. E não para se escolher entre cumprir ou não. Os descumpridores, meus amados, estão no pecado. E estão muito distantes da salvação. O nosso Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de graça e de paz. E Deus não constrói apenas vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. E veja um detalhe, irmãos. Aquele que se purificar será vaso para honra. Mas ocorre que somente irão se dedicar à purificação aqueles que, mesmo estando vivendo hoje fora da verdade de Deus, tenham sido predestinados para serem dele. Será você, meu amado irmão? Será você, minha amada irmã? Vocês querem ver um exemplo de vaso feito para desonra? A palavra de Deus, meus amados, no livro do apóstolo João, no trecho que veremos na sequência, nos afirma que Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus por 30 moedas de prata, na verdade era um diabo. E Jesus o escolheu justamente com os outros apóstolos. Para quê? Para que ele fizesse a traição da desonra. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Meus amados, a audácia e a rebeldia do ser humano não tem limites. Como já vimos, a palavra predestinação é bíblica, porque está na Bíblia. Aliás, em vários trechos, de forma direta ou indireta. E a expressão livre-arbítrio não é bíblica, já que não existe nas Escrituras. Como pode, então, uma pessoa que se diz seguidora de Deus, filha de Deus e fiel ao Senhor, desprezar o conteúdo bíblico e adotar para si essa expressão mundana? Como pode um filho de Deus negligenciar um conceito dado pelo Senhor e assumir outro dado pelo inimigo? E existem pregadores, meus amados. Eu já vi um em rede nacional dizendo aos gritos: Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Meus amados, eu não perco meu tempo para assistir pessoas que estão fundamentadas em heresias. É como se nós, humanos, criatura de Deus, tivéssemos o direito de dizer o que Deus tem ou não que fazer. Mais uma vez dizemos, meus irmãos, o juízo final será um evento de grandes surpresas. Eu diria que mais decepções do que surpresas. Muitos, meus irmãos, que têm sido subestimados, desprezados e humilhados, serão vistos entre os salvos. E muitos outros que se julgam
salvos ou muito importantes, mais até do que o Senhor, serão surpreendidos quando apertarem o botão do elevador para subir e o elevador descer. Ele irremediavelmente irá descer, meus irmãos. Já que uns seguem a Deus e as orientações de Deus, porém outros seguem aos seus próprios instintos, porque preferem andar desvinculados de Deus. E estão espalhando seus conceitos entre as pessoas de Deus. Estão contaminando o povo de Deus com as suas heresias. Meus irmãos, o tempo não nos permite nos estendermos mais. Precisamos encerrar a mensagem por aqui. Muito mais teríamos para apresentar a esse respeito, mas iremos fazê-lo, meus amados, como temos feito, através das várias mensagens do nosso canal. Cremos, meus amados, que já apresentamos evidências suficientes para que você possa compreender o que há de verdade e também o que há de mentira nesses dois conceitos: predestinação e livre-arbítrio. E também estamos seguros de que já te suprimos com informações que te permitem responder a pergunta que havíamos formulado desde o início da mensagem. Então, meus amados, entramos na hora da verdade. E desse modo, nós retornamos à pergunta original formulada desde o título da mensagem. Meu amado irmão, minha amada irmã, qual o conceito que você defende agora? Qual a doutrina que você irá adotar a partir de hoje? Predestinação ou livre-arbítrio? Responda, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas não responda para nós. Assuma um compromisso com a verdade diante de Deus e responda para Ele. Ele já sabe qual o teu posicionamento, mas Ele requer que você fale com a tua boca, para que o mundo espiritual possa ouvir e saber claramente a quem você serve. Respondam, meus amados irmãos, porque o Senhor já está esperando. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao fim. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agradecendo ao Senhor por Ele nos haver
predestinado como filhos do seu eterno amor. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Glórias a Jesus para todo sempre. Amém.